Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo propriamente dito de cálculo, né? Nas aulas anteriores a gente trabalhou uma espécie de revisão das funções elementares, que vocês inclusive estudaram lá no ensino médio, tá? E algumas outras que não. E hoje a gente vai iniciar o conteúdo de cálculo falando de limites, tá? De funções reais, que é o conteúdo que antecede, digamos assim, a teoria que antecede no nosso esquema os estudos de derivada e integral, tá bom? Bom, para a gente falar sobre limite, tá? Hoje a aula é de limite e continuidade. Para a gente falar de limite, a gente geralmente gosta de trabalhar uma espécie de motivação, né? Falando da velocidade instantânea, tá? Eu acho que vocês lembram da nossa primeira aula, né, que eu trouxe para vocês 4 problemas, né? Eu falei que esses problemas a gente ia tentar resolver no decorrer do nosso curso, que eram problemas bem básicos, mas que eles serviriam como motivação para a gente, tá? E o primeiro dos problemas era o problema da velocidade instantânea, tá bom? Então trouxe aqui um probleminha para a gente verificar. O problema diz assim, ó: uma bola é solta a partir de um ponto de observação do alto da Torre CN em Toronto, 450 metros acima do solo. Desprezando a resistência do ar, encontra a velocidade da bola após 5 segundos. Tá bom? Ou seja, eu quero a velocidade no instante 5 segundos desse problema. E a grande dificuldade, como eu falei lá na primeira aula, é a seguinte, porque aqui, como eu quero a velocidade no instante 5 segundos, eu estou trabalhando de com uma coisa pontual. Eu estou querendo saber a velocidade exatamente quando o tempo é 5 segundos. Tá bom? E até então, o que a gente conhece por velocidade, o que a gente sabe calcular, é a velocidade média, né, de uma partícula, de um móvel, etc. E para a gente calcular a velocidade média, o que a gente precisa? A gente precisa de uma variação no espaço, né, e uma determinada variação no intervalo de tempo. Né? Então, quando você tem você quer calcular a velocidade média em um determinado intervalo de tempo, você pega a variação do espaço percorrido por essa partícula e a variação do tempo. Tá bom? E dessa maneira você calcula a velocidade média. O problema em questão, ele não pede a velocidade média, ele pede a velocidade no instante t igual a 5 segundos. E aí, para a gente realizar a resolução desse problema com os conhecimentos que nós temos até então, fica meio complicado, né? Porque eu preciso de um intervalo de tempo. Né? Então, como é que a gente pode resolver esse problema de uma maneira, digamos, intuitiva? A gente pode fazer primeiro assim, ó. Primeiro que pela lei de Galileu, né, a equação da posição dessa bola, de acordo com a variação do tempo, t em segundos, ele vai ser dado por essa expressãozinha aqui, tá? Então, essa é a expressão que vai poder calcular o deslocamento, a posição dessa partícula em um determinado instante, t. Ok? Só que eu quero a velocidade. Então, o que eu vou fazer? Já que eu quero a velocidade, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular esses quocientes aqui de maneira que os intervalos de tempo se aproximem do tempo t igual a 5 segundos, que é o tempo onde eu quero. Eu não sei calcular a velocidade exatamente no t igual a 5 segundos, mas eu sei calcular velocidades médias em intervalos de tempo que se aproximam desse instante t igual a 5 segundos. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que esse aqui é o gráfico da posição, tá? Vou pegar t igual a 5 aqui, ó.
E esse aqui é o S de 5, tá bom? Vocês devem lembrar da aula, na nossa primeira aula, que eu falei para vocês o seguinte. A velocidade média, ela nada mais é que o coeficiente angular da reta secante ao gráfico dessa função posição. Né? Porque o coeficiente angular, se eu pegar aqui ó, um T0, que vai ser o S de T0, e eu pegar aqui um T1, aqui será o S de T1, aqui será o S de T1. Então, olha só, se eu tentar calcular o coeficiente angular dessa reta secante, que passa por esses dois pontos, entre T0 e o T1, como é que eu faço? Eu olho para esse triângulozinho aqui, né? Coeficiente angular, eu tenho esse ângulo alfa. Coeficiente angular, vocês devem lembrar que é a tangente desse ângulo, tá bom? Coeficiente angular é a tangente desse ângulo alfa. E a tangente desse ângulo alfa nada mais é, olhando para esse triângulo retângulo, o quociente entre o cateto oposto a esse ângulo alfa, e nesse caso aqui é essa diferença, S de T1 menos S de T0, S de T1 menos S de T0. Deixa eu colocar mais para cá. Então é o S de T1 menos o S de T0, dividido pelo cateto adjacente aqui, né, que é essa diferença, T1 menos T0. Tá? Isso aqui a gente falou na primeira aula. T1 menos T0. E aí você vê que esse coeficiente angular, ele nada mais é que a velocidade média desse móvel, dessa partícula, nesse intervalo de tempo. Tá bom? Só que, novamente, eu não estou interessado nessa velocidade média. Eu quero a velocidade nesse instante t. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas retas secantes e foi aproximando elas até ela chegar na reta tangente a esse ponto. Né? Porque na reta tangente, o coeficiente angular dessa reta vai ser exatamente a velocidade instantânea, a velocidade nesse tempo. Mas para eu fazer essas aproximações, eu tenho que fazer esse T1 chegar próximo do T0. Porque quando eu vou aproximando o T1 do T0, eu vou diminuindo esses intervalinhos cada vez mais, e aí as retas que eram secantes vão se aproximando dessa ideia de reta tangente que nós temos. Tá? Se a gente fizer o cálculo, no caso, se eu pegar o T0 igual a 5 e for calculando esses quocientes, fazendo esses intervalos chegarem próximos do T5, nós vamos obter essas seguintes tabelas aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês que os cálculos aqui já estão feitos. Então, olha só. Eu peguei o T variando de 5 a 6. Nesse intervalo de tempo de 5 a 6, a velocidade média vai ser, se eu calcular, né, o S de 6 menos o S de 5 sobre 6 menos 5, vai dar 53,9 metros por segundo. Tá bom? Agora, se eu melhorar essa aproximação, diminuir esse intervalinho, se eu calcular agora do 5 ao 5,1, 5,1, a velocidade média nesse intervalo vai ser de 49,49. Aí se eu melhorar mais ainda, se eu diminuir mais ainda esse intervalo, de 5 até o 5,05, a velocidade média é 49,245. E assim por diante, ó, de 5 ao 5,01, 49,049. Do 5 até o 5,001, velocidade média 49,0049. O que a gente observa? A gente está observando, a gente pode observar que de acordo com a diminuição desse intervalo, ou seja, quando eu estou fazendo esses intervalinhos ficarem quase colapsando no 5, né, chegarem os dois, esse intervalinho ao ponto 5, t igual a 5, a velocidade média está indo para onde, pessoal? Ela está se aproximando de quem? De 49. Todo mundo concorda com isso? Então, olha só, intuitivamente, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que a velocidade instantânea dessa bolinha, né, era uma bola que foi jogada, a velocidade instantânea dela no instante t igual a 5, intuitivamente nós vamos dizer que ela é 49 metros por segundo. Por quê? Porque eu estou observando para qual valor as velocidades médias dessa bolinha está se aproximando, qual o número real que essas velocidades médias estão se aproximando,
quando o intervalo de tempo está ficando cada vez menor e girando em torno do t igual a 5 segundos, que é o que eu quero. Tá bom? Dessa maneira, a gente pode definir de maneira intuitiva o que é velocidade instantânea. Tá? Então, a gente vai dizer aí ó, que a velocidade instantânea em um determinado instante t0 é o número real para o qual o valor das velocidades médias se aproximam, sendo essas velocidades calculadas em intervalos de tempo cada vez menores, começando em t0. Ou seja, eu estou calculando as velocidades médias em intervalo de tempo cada vez menores, começando no t igual a 5, que era onde eu queria. E aí eu observo que as velocidades médias elas estão convergindo, elas estão se aproximando de um determinado intervalo, de um determinado número real. E esse número real a gente vai definir intuitivamente como a velocidade instantânea. Ok? E essa ideia da gente verificar para onde uma função, que no caso a velocidade média é uma função, né? Para onde uma função está se aproximando quando nós reduzimos esse intervalo do domínio em torno de um determinado ponto, essa é a ideia básica de limite que nós iremos trabalhar, só que não apenas com velocidade média, mas com toda e qualquer função real. Tá bom? Então, o que nós temos é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um ponto P aqui, ó. Isso aqui é uma função f de x, tá? Imagina que eu tenho esse ponto P aqui, ele pode estar definido ou não na função, tá? Pode ser um ponto do domínio ou não da função. Vamos pegar desse jeito que tá mesmo, bolinha fechada. E um determinado número L aqui. Eu vou dizer que esse número, ele é o limite dessa função f de x quando os valores de x pertencentes ao domínio dessa função se aproximam do P. Quando isso acontecer, quando eu aproximar cada vez mais, quando eu chegar próximo do P, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá bom? Tanto pela direita quanto pela esquerda, quanto mais eu me aproximo dele, a minha função ela começa a se aproximar desse ponto determinado. Quando isso acontece intuitivamente, daqui a pouco nós vamos dar a definição formal, matemática, tá? Intuitivamente, quando isso acontece, a gente diz que esse camarada aqui é o limite dessa função quando x tende a P, e a gente denota isso dessa maneira. Limite de f de x vai ser igual a L quando x tende a P, sempre que essa ideia acontecer. Ou seja, quando eu vou me aproximando por todos os caminhos possíveis de P, tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores da minha função vão se aproximando desse L determinado aqui. Tá? E essa vai ser a notação que nós iremos utilizar. Isso vale, se a gente já viu como é que funciona mais ou menos com a ideia da velocidade instantânea, tá? E aqui para uma função real qualquer. É assim que a gente vai trabalhar com a ideia de limite, e essa é uma ideia ainda intuitiva, tá? Olha só, esse mesmo raciocínio a gente pode usar para funções reais. Vamos pegar essa função aqui, ó. F de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Se o x tende a 1, os valores dessa função se aproximam de algum número real, a gente vai fazer exatamente o que nós vimos aqui, ó. Eu vou pegar, no caso aqui do exemplo, esse p aqui é o 1. Então, eu vou começar a me aproximar desse P, tanto por valores maiores que P, quanto por valores menores que P. Ou seja, a direita de P e a esquerda de P. E vou verificar para quais valores, ou para qual valor a minha função se aproxima. Esse valor, intuitivamente, a gente vai definir como o limite dessa função. Tá bom? Então, olha só. Peguei aqui, ó. Eu quero valores próximos do 1. Eu vou pegar aqui, 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante. Observe que esses valores aqui estão muito próximos do 1, pela direita ou pela esquerda? São valores maiores ou menores que 1? Menores, então é pela esquerda.
Então, estou me aproximando pela esquerda do 1. Quando eu faço isso, se eu substituir esses valores na função x² menos 1 sobre x menos 1, as imagens desses pontos serão 1.9, 1.99, 1.999 e assim sucessivamente. E aí a gente observa que quando x tende a 1, é assim que a gente vai falar, tá? Quando x tende a 1, ou quando x se aproxima de 1 pela esquerda, no caso, a minha função f está se aproximando de quanto? De 2. Concorda? Aí eu vou fazer a mesma coisa pelo outro lado. Vamos nos aproximar do 1 agora pela direita, por valores maiores que 1. Tá? Olha, 1.1, 1.01, 1.001 e assim por diante. E aí, quando eu calculo as imagens desses valores, a minha função está se aproximando de quanto? De 2 também. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função está se aproximando de 2. Agora, a pergunta que eu faço, essa função está definida no 1? Não. O domínio dessa função aqui são todos os reais, com exceção do 1. Ou seja, para eu estudar limite de função, pessoal, a função não precisa nem estar definida no ponto de tendência, no ponto onde os valores do seu domínio estão tendendo, estão se aproximando. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter claro na cabeça de vocês é isso. A função não precisa estar definida no ponto que você vai estudar o limite dela. Tá? Então, dessa maneira, eu observo aqui esses caminhos. Eu verifiquei que tanto pela direita quanto pela esquerda, a minha função está se aproximando de 2. Então, intuitivamente, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o limite da função x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Dessa maneira que a gente vai escrever. Agora, cuidado, que essa é uma ideia ainda intuitiva, tá? Essa ideia da gente começar a calcular valores cada vez mais próximos de 1, calcular as imagens desses valores e verificar para onde essas imagens estão indo, pode ser que para algumas funções isso não dê muito certo, como daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, tá bom? Mas por enquanto, com essa análise, nós vamos dizer que o limite dessa função é igual a 2. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo bem? Então, a gente chega nessa definição, a gente chamou aqui nas notas de aula de definição intuitiva de limite. Diz assim, ó, suponha que f esteja definida quando x está próximo de p. Então, escrevemos limite de f de x quando x tende a p é igual a L, que foi exatamente o que eu escrevi ali no quadro. E dizemos exatamente isso, ó, o limite de f de x quando x tende a p é L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximo de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de P por ambos os lados de P, tanto pela direita quanto pela esquerda. Todos os caminhos possíveis para P, mas não necessariamente igual a P, porque o P não precisa estar no domínio da tua função, como eu falei para vocês. Tá bom? Então, olha essa função aí, estime o valor desse limite. Limite de x menos 1 sobre x² menos 1, quando x tende a 1. Tá? Aí eu fiz a mesma brincadeira aqui, ó, peguei duas tabelinhas e fui me aproximando do 1 por valores menores, ou seja, à sua esquerda, e por valores maiores à sua direita, de 1, tá bom? E aí eu observo aqui, ó, para onde as imagens desses valores está indo. Para onde está indo, pessoal? Para meio, sim ou não? Está indo para meio, está se aproximando de 0,5. E aqui também, 0,49999, 0,5. Então, intuitivamente, por aquela definição que nós demos há pouco, nós vamos dizer que o limite dessa função é meio. Intuitivamente. Ok? Mas isso nem sempre dá para a gente fazer, né? Aqui, olha, o gráfico da função, ó, observa que a função não está definida em 1. Tá bom? Bolinha aberta aqui no 1. Esse é o gráfico da função. E observe quando eu me aproximo do 1 pela direita e pela esquerda, os valores da nossa função, da função x² menos 1 sobre x menos 1 sobre x² menos 1, eles se aproximam de meio. Tudo bem? Agora, esse meio, ele não é a imagem desse ponto 1, né? Por quê? Porque o 1 não está no domínio da função. Tá bom? Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. A gente estuda limite
em pontos que, inclusive, não estão no domínio da função. Agora, observa como essa ideia intuitiva ela pode falhar às vezes. Olha essa função aí. Analise o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. Tá? Aí eu peguei essa tabelinha aqui, ó. Então eu fui me aproximando do zero dessa maneira. 1, 0,1, 0,01 e assim por diante. E observa que quando você substitui qualquer um desses valores aqui, ó, no lugar do x, seno de π sobre x, para esses valores sempre vai dar zero. Tá? Eu deixo como tarefa aí de trigonometria vocês calcularem esses valores aí. É bem simples, tá? É só olhar para os arcos côngruos. Ou seja, eu posso dizer então, da maneira que a gente definiu, que o limite do seno de π sobre x quando x tende a zero é zero. Tudo bem? Poderia dizer isso. Mas essa afirmação, na verdade, ela é falsa. Por quê? Porque, o que eu falei para vocês, quando a gente se aproxima do ponto para onde os valores de x está tendendo, por qualquer caminho que nós estivermos nos aproximando, o limite sempre tem que ser o mesmo. E esse é um dos primeiros teoremas que a gente demonstra lá na análise matemática, né, que o limite de uma função ele é único. Tá? Aqui a gente não vai demonstrar, a gente vai tomar isso como verdade. Mas quando você, por caminhos diversos, você vai se aproximando desse ponto P, as imagens desses pontos sempre tem que se aproximar de um único valor. Nesse caso aqui, ó, esse daqui se aproximou de zero. Beleza, então o limite será zero? Não, porque se eu pegar outros caminhos, olha só, se eu me aproximar do zero por esses quocientes aqui, olha, 2 sobre 101, 2 sobre 1001, 2 sobre 10.001, observa que esses valores também estão se aproximando de zero. Mas as imagens desses pontos é 1. E quando eu me aproximo de zero dessa maneira, olha, 2 sobre 103, 2 sobre 1003 e assim por diante, também estão se aproximando de zero, que é o ponto onde eu queria. Mas as imagens desses valores é menos 1. Ou seja, então o limite, pela definição que nós demos, o limite dessa função seria 0, seria 1 e seria menos 1. Mas isso não pode. O limite de uma função é único. Tá bom? Então, essa ideia intuitiva de limite, ela falha por conta disso. Isso não vai servir para a gente, como a gente quer uma definição criteriosa, bem rigorosa, a gente chega nessa definição aqui. Ó. Então, seja uma função f definida em um intervalo aberto, que contenha um número p, exceto possivelmente o próprio p. O p não precisa estar no domínio da função. Então, dizemos que o limite de f, quando x tende a p, é L, e escrevemos isso. Se sempre que x for suficientemente próximo de p, mas não igual a p, podemos tornar os valores de f de x tão próximos de L. Em simbologia matemática, a gente pode denotar isso dessa maneira. Essa definição pode ser reescrita dessa maneira aí. Ó. Dizemos que o limite de f, quando x tende a p, é L, se para todo número epsilon, a letrinha grega ali, tá? Se para todo número epsilon positivo, existe um número delta positivo, tal que, vou dizer isso aqui, ó, esse limite da função f de x, quando x tende a p é L, se isso aqui acontece, olha, dado um epsilon positivo, qualquer epsilon, existe um delta positivo, esse delta vai depender desse epsilon, tal que isso aqui acontece. Ó. Tá bom? É uma linguagem matemática em símbolos, uma definição em símbolos que a priori parece bem complexa, né? Mas deixa eu explicar direitinho para você entender o que está acontecendo.
A gente vai dizer isso aqui, ó, o limite da função f de x quando x tende a p é L, se para qualquer epsilon dado positivo, existir um delta, tal que essa diferença aqui, ó, x menos p, tem que ser maior que zero, porque o p não precisa estar no domínio da função, ou seja, o x não precisa ser exatamente p. Eu só estou querendo me aproximar do p. Tá? Então, essa diferença é menor que esse delta, implicar que essa diferença, f de x menos L, o L é o limite da função, vai ser menor que o epsilon. Em termos gráficos, para vocês entenderem isso, está funcionando assim, ó. Suponha que aqui eu tenho a minha função f, tá? Bem aqui está o ponto P, ó. Bem aqui, ó, ponto P. E aqui é o candidato a limite da função, o L. Então, vou dizer que esse L é o limite dessa função se, para qualquer epsilon que eu tomar aqui, ó, qualquer intervalinho que eu tomar, de centro nesse ponto L e tamanho epsilon, dá para enxergar? Dá. Epsilon. Eu consiga, para qualquer epsilon que eu tomar, eu consiga um determinado delta, um intervalinho aqui, ó, de centro e P, e tamanho delta, tal que qualquer ponto nesse intervalinho aqui, a imagem desse ponto pela função recaia dentro desse intervalo. Dessa maneira, eu vou poder aproximar esse epsilon, vou poder diminuir o tamanho desse intervalo e ficar cada vez mais próximo de L. E sempre que eu fizer isso, se eu conseguir um delta que satisfaça essa propriedade, ou seja, que qualquer ponto, a imagem dele recaia dentro desse intervalo, eu vou dizer que esse camarada aqui vai ser o limite da função. Tudo bem? Observa que esse cara aqui, ó, se esse tamanho é epsilon e esse ponto aqui é L, então esse cara aqui vai ser L mais epsilon. Tá? E esse aqui vai ser L menos epsilon. Daqui para cá é L, daqui para cá é epsilon. Então, daqui para cá vai ser L menos esse pedaço, L menos epsilon. E, analogamente, se aqui é P e esse tamanho desses intervalinhos aqui é delta, então aqui vai ser P menos delta e aqui é P mais delta. Ou seja, essa afirmação aqui, ó, eu posso reescrever em termos de intervalo, aqui está em módulo, né? Mas eu posso reescrever isso aqui em notação de intervalos assim, ó. Se x pertence ao intervalo P menos delta, P mais delta, claro, aqui com x diferente de P, tá? X não necessariamente precisa ser o P, isso implicar que o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Tá bom? Em notação de intervalo, nós temos isso aí. Vocês lembram das desigualdades em equações modulares que vocês estudaram lá no ensino médio? A gente pode sair daqui e chegar nisso aqui, sair daqui e chegar nisso aqui da seguinte forma. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você tem assim, ó, módulo de x, dizer que o módulo de x é menor que um número a, por exemplo, isso aqui é o mesmo que você dizer que o x está entre a e menos a. Tudo bem? E na equação modular. Então, quando eu digo isso aqui, ó, isso aqui é o mesmo que você dizer o seguinte, ó, isso é como se fosse só o x menor que esse a que é o delta. Então, eu posso dizer que o x menos p está entre delta e menos delta. Se eu somar p para todos os membros dessa desigualdade, ó, então, quando eu somo p com esse, vai ficar p menos delta. Quando eu somo p com esse, ó, cancela esse menos p com esse p, vai ficar só o x. E eu somo p com delta, vai ficar p mais delta. Ou seja, o x está nesse intervalo. Mas como essa diferença é positiva, eu tenho que considerar que o x é diferente de p. Tudo bem? Aqui também, o x é diferente de p.
E dizer isso aqui é o mesmo que você falar que o x pertence ao intervalo p menos delta e p mais delta. Claro, com x diferente de p. Tá bom? Estou fazendo isso só para mostrar para vocês como essa notação aqui, ó, em termos de módulo, pode ser reescrita em termos de intervalos. Tá bom? Analogamente, você faz isso, chegar nisso aqui. Tudo bem? Então, recapitulando, a ideia de limite. Agora a ideia é matematicamente mesmo definida, né? Bem definida. Então, dizer que o limite de uma função, quando x tende a p é um determinado número L, é dizer que para qualquer epsilon que você tome, intervalinho de centro em L de tamanho epsilon, você vai conseguir um intervalinho de centro em p e tamanho delta, de maneira que qualquer carinha que chegar aqui, que estiver dentro desse intervalinho, a imagem desses carinhas vão estar dentro deste outro intervalo. E assim você pode diminuir quanto você quiser esse camarada, que sempre você vai conseguir um camarada bem aqui, um intervalinho bem aqui, tá? Acho que as imagens desses intervalos, desse intervalo vai estar dentro desse outro intervalo. Tudo bem? Graficamente, uma interpretação geométrica para isso é a seguinte, ó. Uma interpretação geométrica para essa ideia de limite é a seguinte: para qualquer epsilon que você tomar, você vai conseguir um delta aqui, de maneira que o gráfico da tua função fique inteiramente dentro desse retângulo aqui que é a interseção dessas duas faixas que você tomou, tá bom? Tomo essa faixa aqui, ó, de tamanho epsilon em cima, epsilon embaixo, e essa outra faixa aqui de tamanho delta, tá? Então, quando eu faço a interseção dessas duas faixas, eu obtenho esse retângulo. Dizer que o limite existe é o mesmo que dizer que o gráfico da função vai estar inteiramente dentro desse retângulo aqui. Tá bom? Quer ver? Olha aqui. Trouxe uma animação aqui no GeoGebra. Essa daqui, ó. Peguei uma função, tá? E aqui está o ponto P. Pega P igual a 1 aqui. E bem aqui nesse controle deslizante eu tenho epsilon. Observa que quando eu movo epsilon, estou aumentando epsilon, por exemplo, epsilon é igual a 2. Então a faixa vem daqui até aqui. Acho que dá para ver. E aí eu estou movimentando delta, também aqui a faixa. Então a brincadeira é a seguinte: escolhe um epsilon, por exemplo, epsilon é igual a 1,5. Você tem que conseguir um delta, de maneira que o gráfico da tua função esteja inteiramente dentro do retângulo formado pelas interseções dessas duas regiões. Tudo bem? Então, escolhi o delta, o epsilon igual a 1,5. Então, por exemplo, se eu pegar esse delta igual a 1,5 também, 1,4, bem aqui. Esse delta nos serve, sim ou não? Não, né? Por quê? Porque se eu pegar uma imagem bem aqui, ó, o ponto bem aqui, ó, o intervalo vai daqui até aqui, ó, P menos delta e P mais delta. Se eu pegar um carinha bem aqui, a imagem desse ponto pela função vai estar fora do primeiro retângulo. Ok? Vai estar fora. Vou pegar um carinha bem aqui, ó. A imagem dele vai bater bem aqui em cima, fora desse primeiro retângulo, dessa faixa, digamos assim, horizontal. Tá bom? Aí se eu diminuir o delta, ó, esse agora, ele serve? Sim ou não? Ainda não, porque eu tenho um carinha bem aqui assim, ó, perto, que a imagem dele vai cair bem aqui fora dessa faixa. Então tem que diminuir mais ainda, ó. Esse aqui agora nos serve? 0,35. Esse nos serve? Sim, né? Porque qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo, as imagens desses pontos vão estar dentro desse primeiro intervalo que eu tinha determinado. Belezinha? E isso você pode fazer essa brincadeira para quem você quiser. E a ideia vai ser você diminuir o epsilon cada vez mais, porque valores grandes de epsilon não me interessam. Eu quero girar em torno do cara que é o candidato a limite. Então, se eu pegar o epsilon aqui, ó, meio. Pronto, peguei o epsilon igual a meio. Dá um zoom aqui. Vamos lá.
O delta, esse delta aqui, o delta igual a 1, ele nos serve? Não, né? Pego pontos aqui, ó, que a imagem desses pontos vão estar fora desse intervalo. Então tem que diminuir, ó. Esse aqui nos serve? Também não, né? Tenho pontos aqui, ó, que caem fora desse retângulo, dessa faixa. Então tem que diminuir mais ainda, ó. Esse aqui nos serve? Esse nos serve. Observe que qualquer ponto que eu tomar aqui, as imagens desse ponto vão estar nessa faixa. E observa que aquela propriedade gráfica que eu falei para vocês está contemplado, ó. O gráfico dessa função está totalmente inserido nesse retângulo aqui, que é a interseção dessas duas faixas. Tá? E se serve para esse delta, serve para qualquer outro delta menor que ele. Da feita que você encontra um delta que serve para essa propriedade, qualquer delta menor que ele vai servir também. Tá bom? Então essa é a ideia básica, a ideia correta, digamos assim, bem definida matematicamente, para essa noção de limite de uma função. Tá bom? Então, calcular o limite de uma função por épsilon e delta é você fazer isso. Eu te dou o épsilon e você tem que encontrar o delta que satisfaça essa propriedade aqui. Tá bom? Essa daqui é só a maneira como eu reescrevi para vocês, já falei, né? Essa expressão f de x igual a L, quando x tende a P, significa isso aqui, ó. X pertence ao domínio e x pertence a esse intervalo, parte diferente de P. Então, as imagens desses pontos estão nesse intervalo, L menos epsilon e L mais epsilon, tá? Vamos ver esses dois exemplos aí, que a partir desses dois exemplos, a gente vai poder tirar vários outros limites de funções elementares, tá? Limite de uma função constante, quando x tende a P, se P aqui é qualquer ponto do seu domínio, é sempre a constante, tá bom? Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro vamos olhar o gráfico dela, né, para a gente já ter uma noção. Tá aqui o gráfico da função constante, ó. Aqui é o C. E eu quero mostrar isso aqui, que o limite dessa função é... O limite dessa função é C, para qualquer P que eu tomar. Tá bom? Como é que a gente faz isso, então? O que eu tenho que fazer? Eu escolho um delta. Desculpa, escolho um epsilon. E aí eu tenho que descobrir... Vamos supor que aqui esteja o ponto P. Eu tenho que descobrir um delta que satisfaça aquela propriedade. Tudo bem? Então, olha só. Dado epsilon positivo, queremos achar um delta positivo, tal que, se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Tá bom? Agora. Então, dado um epsilon positivo qualquer aqui, por menor que ele seja, eu quero encontrar um deltazinho aqui, tal que isso aqui esteja satisfeito. Então, para a gente resolver esses problemas de limite pela definição, é claro que eu vou fazer só esses dois exemplos aí pela definição, porque trabalhar com limite por epsilon e delta é um negócio bem complicado, tá? Então, vamos olhar para essa desigualdade aqui, ó. F de x menos L. Quem que é a f de x para essa função aqui? Essa função é a função constante, f de x igual a c. Então, se eu substituir o c no lugar do f de x, eu vou obter o seguinte, c menos... O candidato a limite é quem? Quem é o L aqui? C também.
C menos C é 0. Tudo bem? Eu quero que isso aconteça. Então, observa que para qualquer epsilon positivo, isso aqui sempre vai estar satisfeito. Por quê? Porque é a função constante que eu estou trabalhando. Essa diferença sempre vai dar 0. Ou seja, basta que eu tome qual delta para que o limite esteja bem definido da maneira que a gente está vendo. Para qualquer epsilon que eu tome aqui, quem que tem que ser o delta? Posso tomar o delta que eu quiser, qualquer delta real. Posso tomar esse delta aqui, ó, pequeno. Posso até tomar um delta maior. Por quê? Porque a imagem desses pontos, desse intervalo, sempre serão iguais ao próprio C, que está dentro desse intervalo. Tudo bem? Qualquer epsilon que eu tomar, o delta não vai interessar. Pode ser qualquer delta real. Que as imagens desses, os pontos dentro desse intervalo, as imagens deles serão sempre iguais a C. E, portanto, estarão dentro desse intervalo. Tá bom? Então, logo, tomando qualquer delta positivo, real, obviamente, teremos isso aqui, já que essa diferença nós já vimos que ela é sempre menor que o epsilon para qualquer epsilon que eu tome. Ok? E dessa maneira a gente mostra esse primeiro exemplo, tá? Alguma dúvida? Ok? Segundo exemplo, então, o limite da função constante é a própria constante, o limite da função é f de x igual a x agora. Limite de x, quando x tende a p, é sempre igual a p. Vamos olhar para o gráfico dessa função? O gráfico já nos dá uma boa dica de quem a gente tem que tomar. A função y igual a x é essa aqui, ó. Tá bom? Então, bora pegar um p aqui, ó. Pela função y igual a x, a imagem desse ponto p aqui é quem, pessoal? Quando eu pego o p e substituo aqui, vai dar p. Tudo bem? Então, a brincadeira vai ser qual? Eu tomo um epsilon aqui, ó. Tomo um intervalo aqui, epsilon. Aqui a faixazinha. Eu tenho que encontrar um delta que satisfaça a propriedade. Pergunta que eu faço para vocês. Qual delta eu tenho que tomar? Alguém? Qual delta a gente tem que tomar que satisfaça essa propriedade? Está bem na cara. O delta tem que ser igual a quem? Igual ao epsilon. Não é se eu tomar o delta igual ao epsilon, ou seja, se eu tomar um intervalo aqui cujo tamanho seja exatamente igual a esse, como a função é y igual a x, isso aqui vai acontecer. Todo ponto aqui, a imagem dele vai estar contida nesse intervalo. E o gráfico da função vai estar inteiramente contido nesse retângulo aqui, ó. Isso por quê? Porque essa função é a função identidade, né? Função y igual a x, tá? Então, só formalizando, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Então, dado epsilon positivo, note que vou começar daquela desigualdade, f de x menos L. Tá? Quem é o f de x? Quem é a função? É o x, né? Isso aqui vai ficar x menos o L, que é o candidato ao limite, é o P. Tá? Eu quero que isso aconteça. Né? F de x tem que ser menor que o epsilon. Tá? Então, logo, tomando o delta igual ao epsilon,
temos que do x menos p for maior que 0 e menor que o delta, delta igual a epsilon, isso aqui vai me dar que a f de x menos L, que é igual a x menos p, que é esse carinha mesmo aqui, vai ser menor que o epsilon. Tá bom? E assim a gente finaliza mais essa demonstração. Então, a brincadeira para demonstrar limites através de épsilons e delta é sempre essa. Eu te dou um épsilon e você tem que encontrar um delta que faça essa propriedade ser verdadeira. Tá bom? Mas é claro que calcular limites por essa definição é bem complicado. Então, a gente vai ver alguns teoremas que irão nos auxiliar no cálculo de limite de maneira mais direta. Mas, a partir desses dois exemplos, o limite da função constante, o limite da função constante e o limite da função identidade, nós vamos conseguir calcular os limites de várias e várias outras funções. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tudo certo? Então, essa é a ideia básica de limite de função, tá? Então, olha só, a propriedade dos limites, esse teorema aqui vai ser muito, muito, muito importante. A gente pode demonstrar esse teorema, mas nós não demonstraremos ele aqui, tá? Mas todas as demonstrações desses teoremas, dessas propriedades, estão lá no livro do Stewart, ou qualquer outro livro de cálculo, tá? Suponha que isso é uma constante que esses limites existem. O limite de uma função pode não existir. Tudo bem? Como a gente vai ver mais à frente, mas, deixa eu só voltar aqui, essa função aqui, ó, seno de π sobre x, o limite dela não existe. Porque a gente pode olhar o gráfico dela, ela fica oscilando ali entre menos 1 e 1, em torno do ponto zero, tá? Então, como ela tem essa oscilação, você nunca consegue os intervalinhos como a gente definiu aí. O limite pode não existir, tá? Mas para essas propriedades, vamos assumir que esses limites existam. Então, olha só. O limite da soma é a soma dos limites. O limite da subtração é a subtração dos limites. O limite do produto de uma função por uma constante, você pode pegar essa constante e tirá-la do limite. Tá? Então, fica limite de c vezes f de x é c vezes o limite de f de x. Tá? O limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções. Ok? E o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que a função seja diferente de zero e que o limite dessa função, a função do denominador seja diferente de zero e que o limite da função do denominador, quando x tende a p, também seja diferente de zero. Para a gente não ter aquele probleminha com divisão por zero. Tudo bem? Então, com essas propriedades, limite da soma, subtração, produto da função por constante, produto de funções e quociente de funções, a gente pode fazer e calcular limites de vários e vários tipos de funções. Por exemplo, verifique que o limite da função x², quando x tende a p, é igual a p². Então, olha só. Exemplo. Mostre que o limite da função x², quando x tende a p, é igual a p ao quadrado. Tá? Como é que a gente faz essa? Vou fazer assim, ó. Ora, o limite da função x², quando x tende a p, nada mais é que... Você concorda que x² eu posso reescrever como x vezes x? Sim ou não? Tudo bem? Quando x tende a p. E eu acabei de mostrar para vocês, no teorema anterior, pela propriedade D do teorema anterior, o item D do teorema anterior, que o limite do produto é o produto dos limites. Sim ou não? Tá? Então, isso aqui, ó, limite
O produto nada mais é que o produto dos limites. Então, eu pego o limite de x quando x tende a p, e multiplico pelo limite de x quando x tende a p. Ok? E quanto que é o limite de x quando x tende a p? Bem aqui, ó. É p. Por isso que demonstrei o da constante, demonstrei esse pelas definições, e a partir deles a gente faz dos outros. Tá? Então, esse daqui é p, vezes esse aqui é p. Então, isso aqui vai ser igual a p quadrado, como a gente queria demonstrar. Tá bom? Então, o limite de x quadrado, quando x tende a p, é p ao quadrado. Ok? Dessa maneira, eu posso calcular o limite de x ao cubo quando x tende a p. Vai ser quanto? P ao cubo. De x à décima, quando x tende a p, p à décima. E assim por diante. Só utilizando essa propriedade aí do limite do produto. Ok? Olha essa daí, ó. Verifique que o limite, quando x tende a 2, de menos 3x² mais 2x mais 10 é igual a 2. Quero mostrar que o limite, quando x tende a 2, de menos 3x² mais 2x mais 10 é igual a 2. Tá? Então, olha só. Vou olhar cada uma dessas parcelas separadamente, tudo bem? Vou olhar primeiro o seguinte, ó. Temos o seguinte. Olha só. Limite de menos 3x², quando x tende a 2, eu tenho uma constante multiplicando uma função. Pela propriedade que nós vimos anteriormente, o que eu faço com essa constante? Posso tirar do limite, sim ou não? Então, posso pegar esse menos 3 e jogar para cá, vezes o limite de x² quando x tende a 2. E esse limite aqui, nós acabamos de fazer no exemplo anterior. Limite de x² quando x tende a 2 é quanto? É 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, né? Então, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Segunda parcela. Limite de 2x. Limite de 2x quando x tende a 2. Quanto é que dá isso? Novamente, pela propriedade do teorema anterior, os itens no teorema anterior, esse 2 sai do limite, que é constante. Então, fica 2 vezes o limite, quando x tende a 2, de x. E esse limite a gente já calculou. Eu até apaguei. Mas esse limite de x, quando x tende a p qualquer, é sempre p. Que no caso é 2. Né? Então, aqui fica 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá bom? E por fim, terceira parcela, limite de 10 quando x tende a 2. O 10 é a função constante. Eu já mostrei para vocês que o limite da função constante é quem? É a própria constante. Né? Então, isso aqui vai dar 10. Ok? Então, logo, o limite do x tende a 2 de menos 3x² mais 2x mais 10, observa, eu tenho uma soma de funções. Isso aqui é uma função, isso aqui é outra função, isso aqui é outra função. Tenho uma soma. Pelo teorema anterior, o limite da soma é o quê? É a soma dos limites. Então, posso dizer que isso aqui é o limite de menos 3x², quando x tende a 2, mais o limite de 2x, quando x tende a 2, mais o limite de 10, quando x tende a 2. Belezinha? Então, isso aqui vai ser igual.
Esse limite a gente já encontrou, também aqui, ó, deu menos 12. Mais o segundo limite a gente já encontrou, deu 4. Mais esse terceiro limite a gente também já encontrou, deu 10. Então isso aqui dá 2. Acabou. Tudo bem? Alguma dúvida? É difícil? É difícil? Não, não é difícil. Olha, vocês têm que aprender a começar, tem que começar a aprender a justificar as suas soluções, tá? Então, bem aqui, ó, limite de x quadrado quando x tende a p é igual a isso. Então, nessa igualdade, bem aqui, ó, aí você coloca lá, teorema tal. Tudo bem? O primeiro teorema, vou colocar teorema 1 da aula de hoje. Porque através desse teorema, você pode dizer que o limite do produto é o produto dos limites. Tudo bem? Então, você tem que começar a justificar as suas soluções, tá? Aqui também, ó. A constante saiu do limite. Por quê? Pelo teorema 1. Teorema 1. Tá? Aqui também, constante saiu do limite. Teorema 1. E assim por diante, tá? Então, tem que começar a justificar as soluções de vocês, tá? A gente da matemática é meio chato quanto a isso. Beleza? Olha essa outra. Limite de x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1 quando x tende a menos 5. Olha só. Para eu resolver esse limite, vocês já devem ter em mente que a gente vai utilizar o teorema anterior. Qual item? O item E, que é do quociente. Eu tenho uma função racional ali, um quociente de funções. Tudo bem? Mas para eu utilizar esse item E, eu tenho que satisfazer essas condições. A função tem que ser não nula. E o limite dela, quando x tende a p, também não deve ser nulo. Tá? Então, bora observar. Aí, como é que você justifica? Então, sei lá, perceba aqui. Perceba que x quadrado mais 1 é diferente de 0. E o limite de x quadrado mais 1, quando x tende a menos 5, é quanto? Quanto que é esse limite? Aí, bora lá. Eu tenho uma soma. Então, pelo teorema anterior, isso aqui é o limite da soma, é a soma dos limites. Tá? Teorema anterior. Teorema 1. Ok? Esse daqui a gente já sabe quanto é. Né? O limite de x ao quadrado, quando x tende a p, é p ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado. Ok? Mais limite da constante, é a própria constante, já mostramos. Então, isso aqui vai dar 25 mais 1, dá 26. E eu sei que 26 é diferente de 0. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um quociente e o denominador tem que ser diferente de 0. A função tem que ser diferente de 0. E o limite dela, quando x tende ao ponto, tem que ser diferente de 0 também. Então, está satisfeito. Ok? Então, agora sim eu posso utilizar o teorema anterior. Tá? Então, olha só, pelo teorema 1, temos o limite x quadrado menos 1, x quadrado mais 1, x tende a menos 5, é o limite de x quadrado menos 1, quando x tende a menos 5,
sobre o limite x² mais 1, quando x tende a menos 5. Tá? Limite do quociente é o quociente dos limites. Belezinha? Esse de baixo a gente já sabe quanto é, né? Esse aqui dá 26, né? Já fez anteriormente. Esse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Limite da subtração. Limite do primeiro menos o limite do segundo e assim por diante. Ok? Utilizando o teorema anterior. Já vou dar o valor direto. Vai dar 24, né? E aí, simplificando isso aqui por 2, isso aqui vai dar 12 sobre 13. Ok? Então, esse limite aí é 12 sobre 13. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim ou não, pessoal? Muito bem. Tá, e essa daqui, ó. Essa daqui é uma das primeiras que a gente trabalhou na aula de hoje. Limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Observa que essa daí, a gente não pode utilizar o teorema anterior. Muito bem, obrigado. Por quê? Porque qual é o limite de x menos 1 quando x tende a 1? 0. Então, não posso utilizar o teorema anterior, porque ele não atendeu às suas hipóteses. Belezinha? Alguma dúvida? Então, como é que a gente faz? Né? Aí, para a gente fazer isso, daqui a gente já tinha visto, né, as aproximações, para onde é que elas vão. Tá? Mas, para a gente fazer isso, eu vou enunciar esse teorema aqui. Ó. Matemática é assim, para te fazer uma coisa tem que ter um teorema. Uma proposição, alguma coisa tem que ter para que você tenha a base para fazer o que você quer. Tá? Então, olha só, o teorema é assim. Sejam f e g duas funções. Se existir um delta tal que as funções f e g são iguais para todo x entre a menos delta e a mais delta, com x diferente de a, e se o limite da função g existir, então o limite da f também existirá e esses limites são iguais. Novamente, eu não vou demonstrar esse teorema, tá? Mas ele é um teorema muito importante. Ele está nos falando graficamente mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que você tem uma função aqui, ó, uma função f e uma função g. Mais ou menos assim. Tá? Bem aqui tem um ponto. Ponto P. Aí ele está dizendo o seguinte para a gente, ó, que se as funções f e g são iguais quando x está nesse intervalo aqui, ó, claro, possivelmente x diferente de p, tá? Ou seja, né, numa vizinhança do ponto P aqui, ó, se essas funções são iguais, se elas coincidem nessa vizinhança aqui, e o limite da g existir, o limite da g for L, então, obrigatoriamente, por conta dessa igualdade nessa vizinhança, o limite da f também existe. E esse limite da f vai ser igual ao limite da g. Tá bom? Isso pode ser facilmente demonstrável, não vou demonstrar. Mas a ideia do teorema é esse. Se as funções são iguais nessa vizinhança de P, então, e se o limite da G, ou da F, né, qualquer uma das duas, se o limite da G existir, então o limite da F também existe e é igual ao limite da G. Por que eu estou falando isso? Porque para aquele nosso exemplo, o exemplo que nós tínhamos era esse aqui, ó. Limite
x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Eu não sei quanto é o limite dessa função. Não sei quanto é o limite dessa função. Mas se eu conseguir encontrar uma outra função que na vizinhança do 1, no caso do P, do 1, é igual a essa função, não precisa ser exatamente no 1. Só na vizinhança dele, em torno dele, próximo dele. Se próximo do 1 eu encontrar uma outra função que seja igual a essa, e o limite dessa outra função existir no 1, então o limite dessa vai ser igual ao limite dessa outra função. Entendeu a brincadeira? Então, a ideia vai ser a gente tentar descobrir uma outra função que seja igual a essa na vizinhança do 1. E aí, que função é essa? Já está na cara, né? Observa que x² menos 1 sobre x menos 1, isso aqui nada mais é que x² menos 1 ao quadrado. Sim ou não? E aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Lembra que a² menos b² é igual a a mais b vezes a menos b. Gente, produtos notáveis é importantíssimo para quem vai fazer cálculo, em especial trabalhar com limites. Tá? Vocês vão utilizar muito isso. E na atividade exploratória que nós fizemos, inclusive eu imagino que vocês já devem ter assistido às resoluções, né? Já falei lá na aula. Ela fez ali uma cara de susto ali, mas a gente já falou nas aulas anteriores que a gente postou os vídeos, o vídeo da resolução no YouTube, né, no Moodle, a resolução também escrita, tá? Então tá tudo resolvido, bonitinho lá para vocês. Só olhar e corrigir os possíveis erros que você possa ter cometido na prova, tá? E lá na atividade exploratória tinha uma questão de produtos notáveis. E muita gente errou aquela questão. Tá? Então, bora dar um gásinho aí nesses estudos para a gente se sair bem logo nessa primeira prova. Né? Vamos sair logo bem na primeira prova. Então, olha só. Então, utilizando esse produto notável, x² menos 1 ao quadrado, eu posso escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Tudo sobre x menos 1. Tudo bem? Observe que eu estou próximo do 1, não estou exatamente no 1, estou perto do 1. Então, posso fazer o cancelamento aqui. E aí eu vejo que essa função é igual a essa, próximo do 1. E o limite dessa, quando x tende a 1, limite de x mais 1, quando x tende a 1, aí, novamente, pelo teorema anterior, sem ser o anterior do anterior, né? Teorema 1. Então, limite da soma é a soma dos limites. Então, limite desse mais o limite desse. Isso aqui vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Belezinha? Então, agora sim a gente pode verificar e finalmente demonstramos que esse limite aqui é igual a 2. Tudo bem? Então, assim que a gente vai calcular limites, quando nós tivermos problema com esse ponto de tendência. Tá? No caso, o problema nesse caso era porque eu não poderia substituir direto, porque aqui no denominador vai zerar, vai anular. Tá? Então, quando nós tivermos problema desse tipo, a gente procura uma outra função que seja igual a ela no entorno do ponto. E aí, se o limite dessa outra função existir, o limite da primeira também existe e são iguais. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então tá, vamos para uma outra definição da aula de hoje, não menos importante, que é a definição de continuidade, tá? Funções contínuas. Então, olha só. Considere um intervalo I e um ponto que pertença a esse intervalo. Agora, o ponto em questão, o P, ele pertence ao intervalo. Dizemos que uma função f definida desse intervalo nos reais é contínua nesse ponto P, se o limite dessa função quando x tende a P for igual à imagem dessa função no ponto P. Tá?
diferentemente da definição de limite, olha só, quando a gente define o limite, a gente não especificou que o ponto P tem que estar no domínio da função. O ponto P nem precisa estar no domínio da função. Aqui, no caso de funções contínuas, o ponto precisa estar no domínio da função. Você só fala, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, gravem isso na cabeça de vocês. Você só fala de continuidade de uma função em um determinado ponto se esse ponto estiver no domínio dessa função. Se o ponto não estiver no domínio da função, você não fala de continuidade dessa função no ponto. Tá? E para uma função ser contínua em um ponto de seu domínio, o limite dessa função, quando x tende a esse ponto, tem que ser igual à imagem da função nesse ponto. Tá? Deixa eu voltar aqui umas imagens anteriores. Olha só. Quando a gente define o limite, olha só. Nós temos alguns casos quando nós estudamos limite. Primeiro caso, quando a função está definida nesse ponto, P. Nesse caso aqui, ó, o limite da função, que era L, coincide com a imagem da função nesse ponto. Belezinha? Mas a função não precisa estar definida. Ela pode estar definida no ponto, mas a imagem não está aqui em cima do gráfico, exatamente em cima do gráfico. Pode ter um deslocamento, um ponto que a gente chama de ponto de descontinuidade. Tá? Então, observa que a imagem desse ponto P é o f de P que está bem aqui. Mas o limite dessa função é L. O limite continua existindo. Mas a gente diz que, nesse caso, essa função é descontínua nesse ponto P. Beleza? Eu tenho um salto na função. E nós também temos o caso onde a função nem está definida no ponto P. A função não está definida no ponto P, mas mesmo assim o limite existe. Quando eu me aproximo do P aqui, pela esquerda e pela direita, as imagens desses pontos se aproximam do L, e, portanto, L é o limite da função. Tudo bem? Então, a função pode estar definida no ponto, ou pode não estar definida no ponto. Tá? E aí, voltando para a ideia de continuidade, para a função ser contínua, ela tem que estar definida, contínua em um ponto, ela tem que estar definida nesse ponto, e o limite da função, quando x tende a esse ponto, é igual à imagem da função nesse ponto. Então, graficamente, o que nós temos é isso aqui, ó. Nós temos é isso. Que é a função f. Esse aqui é o ponto P. Então, observa. Esse aqui, vamos supor que já fiz a continha, fiz os cálculos direitinho, o limite dessa função é L. Tá? Então, limite da função f de x, quando x tende a P, é L. Nesse caso, nesse gráfico aqui que eu fiz, essa função está definida em P? Sim ou não? Não. Mas isso interessa para o limite? Não. Não interessa nada para o limite. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Vamos supor que a imagem desse ponto seja esse, bem aqui, ó. Bem aqui seja o f de P. Pergunta que eu faço para vocês. Essa função é contínua em P? Não. Por quê? Porque o limite dessa função, quando x tende a P, é L. E a imagem desse ponto P, o f de P, é diferente desse L. São valores diferentes. Tá? Acima do L é diferente de L. Então, nesse caso aqui, ó, a gente diz que f não é contínuo em P. Ou é descontínuo em P. Então, para uma função ser contínua em um ponto de seu domínio, ela tem que estar definida no ponto. No caso, essa função está definida em P. Mas a imagem dessa função nesse ponto P tem que ser igual ao limite da função quando x tende a P.
Belezinha? Se essa bolinha não estivesse aqui, ó, e fosse fechado aqui, ó, aí sim eu poderia dizer que o L é igual ao f de P. E, portanto, nesse caso aqui, sim, a função seria contínua no ponto P. Por quê? Porque a imagem do ponto P, o f de P, é igual ao limite da função quando x tende a P. Belezinha? Alguma dúvida? E essa daqui, ó. Essa função é contínua no ponto P? Sim ou não? Sim ou não? Você não pode dizer nem que sim, nem que não. E eu digo o quê, professor? Não digo nada. Melhor ficar calado. Por quê? Essa função está definida no ponto P? E o que eu falei para vocês? A gente só fala de continuidade de uma função em um determinado ponto se esse ponto estiver no domínio da função. Esse ponto está no domínio da função? Então, a gente não pode discutir a continuidade dessa função nesse ponto. Entendeu? Alguma dúvida? Tá. E aí, ó, se uma função for contínua, for contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente diz que ela é simplesmente contínua. Tá bom? Se ela for contínua em um ponto, a gente fala f é contínua no ponto tal. Se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente diz que f é contínua. Beleza? Graficamente, uma maneira gráfica da gente ver, geométrica da gente ver como uma função, como é o gráfico de uma função contínua, a gente pode olhar, pode imaginar a gente desenhando o gráfico dessa função sem tirar a caneta ou o lápis do papel. No meu caso, sem tirar o giz do quadro. Se eu conseguir desenhar o gráfico de uma função de maneira que eu não tire o giz do quadro, essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Na verdade, em todos os pontos do seu domínio, sendo que o domínio pode ser quebrado, né? Pode ser em intervalos separados, tá? Mas ela continua sendo contínua. Ok? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, é descontínua. Nesse ponto. Pertence ao domínio dela. Tudo bem? Então, função é contínua quando ela é uma curva que a gente diz suave. Você pode desenhar ela suavemente no papel. Aí, se ela tiver um salto, ela passa a ser descontínua. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tudo beleza? Então tá. Então aqui são as condições, né, para a função ser contínua. Ela tem que estar definida no ponto. O limite dessa função, quando x tende a P, tem que existir, porque tem funções que o limite não existe. A gente vai falar delas melhor na próxima aula. E o limite da função tem que ser igual à imagem do ponto. Tá? Então, olha só. As funções f e g dadas por f de x igual a c e f e g de x igual a x, função constante e identidade, elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Tudo bem? Por quê? Por que nem vou escrever. Por que essas duas funções, f de x igual a c e g de x igual a x, elas são contínuas em todo ponto do seu domínio? Em todo P que pertence aos reais, que é o seu domínio. Primeiro, essas funções estão definidas em todos os reais? Sim. Segundo, o limite dessas duas funções existem para qualquer P real? Sim. E quanto é o limite da função constante quando x tende a um P qualquer? É a própria função. C. Qual é o limite da função x quando x tende a um P qualquer? É esse P. E esses dois valores não são as imagens da função no ponto? Então, elas são contínuas. Tudo bem? Então, a gente acabou de mostrar... Alguma dúvida? A gente acabou de mostrar que
essas funções, constantes e identidade, elas são contínuas em todo o seu domínio. Então, elas são simplesmente contínuas. Tá? Alguma dúvida? Belezinha. Olha só, exemplo de funções contínuas e descontínuas. Ó. Uma função contínua, eu consigo desenhar aqui, ó, sem tirar o lápis do papel. Essa daqui é uma função descontínua no ponto 1. Tem um salto aqui, ó. Tá? Essa daqui também é descontínua. Esse ponto, observe que tem um salto aí. Essa daqui também é descontínua. Tá bom? Então são exemplos clássicos aí de funções contínuas e não contínuas. E aí a gente pode mostrar, não teremos tempo e nem necessidade para esse curso inicial de cálculo 1, mostrar que todas essas funções que a gente já viu anteriormente, nas aulas anteriores, elas são contínuas em seus domínios, tá? As funções polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas, potências e logarítmicas, todas essas funções que a gente estudou nas últimas aulas, elas são contínuas em todos os seus domínios. Tudo bem? Então, olha só, vamos resolver uns exemplos. Calcule limite de 5x² menos 6x mais 2 quando x tende a 2. Tá? Então, olha só. Isso aqui é uma função polinomial. Acabamos de ver que as funções polinomiais elas são contínuas em todo o seu domínio. E o que a gente falou de função contínua? Falou que se uma função é contínua, o limite dessa função em um ponto P, quando se estende a P, é igual à imagem desse ponto pela função. Ou seja, para eu calcular o limite dessa função, agora eu não preciso mais ficar usando aquelas propriedades. Limite da soma, soma dos limites, limite do produto da constante pela função, pega a constante, tira do limite, etc. Eu posso usar esse novo resultado que nos diz que as funções polinomiais elas são contínuas. E uma função contínua, o limite da função é igual à imagem do ponto de tendência. Então, o que eu posso fazer simplesmente? Eu posso pegar esse ponto e substituir na função. E aí eu vou encontrar o limite que eu quero. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 2, que vai dar 5 vezes 4, menos 12, mais 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 20, menos 10, que dá 10. Acabou. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se a função for contínua, no ponto aqui para onde ela está tendendo, basta que você faça a substituição, porque o limite vai ser igual à imagem da função no ponto, tá? Beleza? Alguma dúvida? Temos vários outros exemplos aqui, tá? Vamos fazer... Vou fazer a letra B mesmo, né? Letra B. Limite. Quando x tende a 3. De 3x² mais 2x sobre 5x menos 10. Vamos ver. Uma função racional é contínua. Já mostramos. É contínua nos pontos do seu domínio. Tá bom? Eu só tenho que verificar se eu vou ter problema aqui no denominador. Eu vou ter? Multiplica aqui, ó, substituir 5 vezes 3, 15. 15 menos 10, 5. É diferente de 0. Então não tem problema, posso substituir direto. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, sobre 5 vezes 3, menos 10. Então isso aqui vai dar 27, né? Mais 6 sobre 5. 33 sobre 5. Ok? Beleza, né? Outra.
Limite, letra E. Vamos fazer da ordem, né? Vamos fazer todas. Ainda temos tempo. Limite de E elevado a menos x, quando x tende a menos 1. Essa aqui vai ser... Função exponencial é contínua. Tá? Então, aqui nada mais é que E elevado a menos o x substitui, menos 1. Menos e menos mais, E elevado a 1 é E. Acabou. Tá? Se tiver dúvida, fala. Alguma dúvida? Tá fácil, né? Tá. Próximo. Limite seno de x quando x tende a 0. Funções trigonométricas são contínuas em seu domínio. São todos os reais. Então é só substituir. Então isso aqui vai ser igual ao seno de 0. Quanto é o seno de 0? Hã? 0. A gente falou assim, 0? Perguntando. Beleza? E. Limite. Quando x tende a 4π do cosseno de x. Função cosseno é contínua, então isso aqui é só substituir. Cosseno de 4π. Quanto é o cosseno de 4π? Menos 1? Será? 1? É 1, né? Porque quanto é o 4π? Ó? Quem é o 4π? O 4π é um arco côngruo ao 0. Né? Bem aqui está o 0. Ó. Aqui está o 0. Aí eu dou uma volta, chego no 2π, que é côngruo ao 0. Aí eu dou outra volta, chego no 4π, que é côngruo ao 0. Tudo bem? Então, como eles possuem a mesma extremidade, então o cosseno de 4π é o cosseno de 0, que é 1. Belezinha? Tá bom? Beleza. F. Limite quando x tende a 25 do log natural de x. Né? Essa daqui é só substituir, porque a função logarítmica também é contínua. Então, esse é o log natural de 25 mesmo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, essas funções que a gente estudou, elas são boas por isso, porque elas são funções contínuas. Tá? Então, como elas são funções contínuas, o limite dessas funções para qualquer ponto do seu domínio vai ser igual à imagem desse ponto. Tá bom? Olha só, aí um teoremazinho para a gente ter mais ferramentas ainda, para a gente começar a fazer os cálculos de limites. Esses são bem simples, tá? Tem os outros mais bem elaborados. Suponha que você tem duas funções contínuas, duas funções f e g. Então, a soma dessas duas funções é contínua, a subtração dessas duas funções é contínua, o produto de uma dessas funções por uma constante é contínua, o produto dessas duas funções também é contínua, e o quociente dessas duas funções também é contínua, desde que a função do denominador seja diferente de 0. Tá? Então, quando você tem funções contínuas e você opera essas funções, o resultado também são funções contínuas. E isso é muito legal, muito importante para a gente. Tá? E temos também as propriedades dos limites. Ó, o limite da soma é a soma... limite de f mais g, como elas são contínuas, então é o f de p mais o f de g. Para a subtração vale a mesma coisa. Para o produto pela constante vale a mesma coisa e assim sucessivamente. Tudo bem? Com base nisso, vamos resolver mais alguns limites.
Vamos fazer a letra D de dado. Limite, quando x tende a 2π de e elevado a x vezes tangente de x mais secante de x. Tá? Então, olha só, eu tenho um produto e uma soma de funções. Tá bom? Então, para eu calcular o limite dessa função aí, basta fazer o quê? Substituir o ponto, porque o produto e soma de funções contínuas, cada uma delas é contínua, então o produto e a soma de funções contínuas é contínua. Tá bom? Então basta substituir. Então isso aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar e elevado a 2π vezes tangente de 2π mais secante de 2π. Tá? Então isso aqui vai ficar e elevado a 2π vezes, quanto é a tangente de 2π? Tangente de x é seno de x por cosseno de x, sim ou não? Desde que o cosseno de x seja diferente de zero. Né? Para todo x real, tal que cosseno de x seja diferente de zero. Então a tangente de 2π é o seno de 2π por cosseno de 2π. Cosseno de 2π é zero. Desculpa, seno de 2π é zero, cosseno de 2π é 1. Então a tangente de 2π é zero. Então isso aqui vai ser zero. Mais, e a secante? O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno, né? Secante de x é 1 sobre cosseno de x para os pontos x, tal que o cosseno seja diferente de zero. Né? Então isso aqui, secante de 2π é 1 sobre cosseno de 2π, que dá 1 sobre 1, que dá 1. Beleza? Ok? Então isso aqui vai ser 1. Isso aqui dá 1. Então isso aqui vai dar e elevado a 2π. Pronto. Beleza? Uma dúvida? Tá. Esses exemplos aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Eles são bem simples, só substituir aí, tá? Vamos fazer um desses aqui. Vamos fazer a letra A dessa daqui. Falta 5 minutos. Eu tenho uma função racional contínua. Então seria só a substituição. Mas se eu for fazer a substituição, vou ver que eu tenho um problema aí no denominador. Certo? Então, isso não resolve, né, o meu problema. Quando x tende a 3, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Isso não resolve meu problema, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aquele teorema, o segundo teorema que eu mostrei para vocês, e verificar se eu consigo encontrar uma outra função que seja igual a ela no entorno do 3. E se o limite dessa outra função existir, quando x tende a 3, o limite dessa vai ser igual a esse limite. O limite dessa outra função. Tá bom? Agora, que outra função, né? Aí a gente vai fazer assim, ó. Aqui vai ser manipulação algébrica. Então, por isso vocês têm que estar afiados em produtos notáveis quando você for resolver limites. Tem que estar afiado em produtos notáveis, fatoração, essas coisas todas, tá? Em álgebra básica. Porque aqui eu posso reescrever assim, ó, raiz de x menos raiz de 3 sobre o x
menos 3, eu vou escrever assim, ó, de maneira esperta. Raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Por que eu vou escrever assim? Porque aqui no denominador eu tenho um quadrado da diferença de dois termos, que é aquilo que a gente já viu. A quadrado menos b quadrado é a menos a mais b vezes a menos b. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, posso utilizar essa propriedade aqui no denominador. Então, isso aqui vai ficar o primeiro, ó, a mais b vezes a menos b. Então, fica o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Tá bom? Se eu multiplicar isso, eu volto para cá. Então, isso aqui, ó, é o limite quando x tende a 3. E agora eu posso cancelar, porque eu estou no entorno do 3. Não estou no 3 exatamente. Cancelo. Opa, não com esse, né? Raiz de x mais raiz de 3. Com esse aqui. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. E essa daí não tem problema. Ela é contínua. Inclusive no 3, que pertence ao seu domínio, eu posso substituir. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Tá? Se quiser, racionalize isso aí. Belezinha? Alguma dúvida? Pronto. É difícil? É difícil? Muito fácil, né? Resolver limites é uma coisa legal. Quando você sabe que você está estudando bem, quando você começa a sonhar com as resoluções. Já sonharam resolvendo questão? Já? Quem ainda não sonhou é porque não está estudando o suficiente. Vamos fazer mais a letra B? Quanto tempo? 2 minutos, é? Não dá mais tempo, não. Próxima aula eu faço a letra B e a letra C, tá bom? Gente, estudem. Na próxima aula a gente vai continuar falando de limite, vamos falar de limites laterais, tá? E outras coisitas mais, limite de função composta, etc. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima, tá?